Seja muito bem-vindo ao Saúde News, um quadro aqui do nosso canal Saúde o Caminho, onde a gente vai estar falando sobre as principais notícias que estão circulando o mundo relacionadas à saúde e boa alimentação, como é de praxe aqui no nosso canal. Para começar essa série, a gente não poderia estar falando de outro assunto a não ser essa pandemia, que tem assustado a grande maioria das pessoas, amigos, familiares, meus pacientes. Muitos estão com dúvidas sobre como é o contágio, quais são os sintomas, o que fazer para se proteger, enfim. Eu resolvi então fazer uma playlist aqui no nosso canal para estar ajudando essas pessoas, principalmente neste momento mais trágico que a humanidade está passando, aí nessa confusão toda relacionada a esse novo vírus. Então, eu fiz uma mini palestra que eu vou estar apresentando para vocês aqui hoje, para a gente poder entender melhor o que está acontecendo e principalmente neste vídeo aqui, os sintomas desta nova doença. Então, bora lá para a tela do meu computador para a gente começar a entender melhor esse quadro. Meu nome é Matheus Bem e vou estar falando então um pouco mais sobre essa pandemia que tem assustado o Brasil e o mundo. Vamos lá. Primeiro, eu gostaria de falar que o ganhador do nosso concurso que a gente fez no ano passado, sobre o livro Sinta-se Bem, foi a Cida Moura. Então eu vou estar entrando em contato com a Cida Moura e para poder dar então esse presente para ela, ver como que a gente vai fazer nessa situação para estar enviando, né, esse livro para ela. Então, parabéns e divirta-se com esse material, aproveite para conquistar cada vez mais saúde e se sentir cada vez melhor. Parabéns, Cida. Bem, agora sim, vamos lá. O SARS-CoV-2, que é o nome científico do vírus, ele causa o Covid-19, que seria a doença causada. Por isso que tem esses dois nomes, tem pessoas que confundem se o causador é o Covid-19 ou é o SARS-CoV-2, né? Então, para ficar bem claro e a gente já tirar essa dúvida, SARS-CoV é o nome do vírus que causa a doença chamada Covid-19, que é uma junção de vários sintomas e um quadro clínico bem atípico que tem assustado aí a maioria das pessoas no mundo. O SARS-CoV-2 foi primeiramente, catalogado em 31 de 12 de 2019, então foi quando eles conseguiram mapear esse vírus e entender esse contágio. Não se sabe ao certo aonde surgiu, quando surgiu, mas como os primeiros relatos surgiram lá na China, no mercadão deles lá, acredita-se que ele tenha surgido lá. Os primeiros relatos de coronavírus que infectaram os humanos tem a data de 1937, que é quando ele conseguiu primeiramente atingir os primeiros seres humanos. Em 1965 foi descrito a estrutura, digamos assim, morfológica dele, como que ele aparenta ser. E perceberam que ele tem várias proteínas, né, na superfície dele que parecem aquela estrutura de uma coroa. Então, por isso que ele recebeu o nome de coronavírus. Em 2002 foi descoberta a primeira cepa do SARS-CoV, que seria o SARS-CoV-1, lá na China também. E em 2012 o MERS-CoV, que é a síndrome respiratória do Oriente Médio, foi também catalogada e atingiu bastante pessoas, chegando ao ápice dele em 2015 na península da Coreia, que matou muitas pessoas lá e foi realmente bem agressivo, né, essa cepa do vírus. Porém, depois de 2015, 2016, não se ouviu falar muito sobre o coronavírus, até o surto do SARS-CoV-2 lá na China. Em 31 de 12, então é descoberto esse vírus, ou é catalogado esse vírus, e o que assustou é a velocidade de contágio que ele tem. Mas tem outras cepas também conhecidas, como o alfa-coronavírus 29E, o NL67, o beta-coronavírus, o OC43 e o HKU1. São várias cepas aí que não causaram tanto susto no mundo, não ganharam tanto os noticiários mundiais, mas que também circulam por aí. Com relação ao quadro clínico, nós temos que ter em mente o que? 80% das pessoas que pegarem esse vírus não vão apresentar sintoma nenhum ou vão apresentar sintomas bem leves. Então, 80% vai apresentar no máximo uma febre, uma tosse. Cerca de 20% vão apresentar, então, os sintomas mais graves da doença. Então, 14%
da população vai apresentar sintomas moderados, que seria falta de ar e dificuldade de respirar, que já causa um quadro um pouco mais agressivo, que talvez a pessoa com dificuldade de respirar vai buscar até o hospital ali para poder buscar um tratamento. E 6% das pessoas que contraírem, né, o coronavírus vão apresentar sintomas mais graves, que seria a insuficiência pulmonar, que é quando começa o processo de fibrose pulmonar, e também a falência de órgãos, e levando até o risco de morte. Vale a pena a gente lembrar também que a letalidade do vírus, né, aqui no Brasil estava 1,2, subiu para 1,5, creio que vai ficar em torno de 2% relatado, dos casos confirmados. Então, a letalidade é no número de pessoas que fizeram os exames e deram positivo ou que entraram na categoria de risco. Por exemplo, se alguém da tua família deu positivo e você apresentou sintomas parecidos, eles não fazem os exames, eles vão considerar que você é um caso positivo, às vezes mesmo não sendo. Então, os 2% de letalidade é baseado neste apanhado. Porém, a gente viu anteriormente que 80% das pessoas podem não apresentar sintoma nenhum e não buscar os serviços de saúde, não relatar, não entrar no número de casos confirmados, o que provavelmente diminuiria bastante, né, essa letalidade de 2%. Creio que poderia ficar na faixa ali de 0,5%, mais ou menos 4 vezes, né, a subnotificação de 4 a 5 vezes, chegando a 0,5%, 0,3% a letalidade efetiva do vírus, quando a gente vê 100% da contaminação, se 100% fosse declarado ou diagnosticado com coronavírus. 80% não teria nenhum problema e tal. Daqueles 6%, né, uma pequena faixa ali que realmente apresentaria problema. Seria mais ou menos de 0,5%, 1,3%. Por que eu cheguei nesse cálculo? Porque 80% provavelmente não vai para os hospitais. Vai sobrar os 20%. Dos 20%, temos 14% que podem apresentar sintomas mais graves, né, sintomas moderados, e 6% que vão apresentar sintomas graves. Então, os 2% de letalidade eu calculei basicamente nesses 20% que apresentam sintomas graves, né? Então, eu dividi por 4 ou 5 e daria mais ou menos esse valor de 0,3 a 0,5%. Tá? Se ficar alguma dúvida também, comente ali, deixe nos comentários, que eu esclareço melhor esse cálculo. Os sintomas mais comuns é importante a gente ter em mente, porque para a gente combater um inimigo, a gente tem que saber certinho qual é o inimigo, como que ele atua no nosso organismo. E os sintomas mais comuns, que foi já bem relatado, acho que todo mundo já tem na ponta da língua, é febre, tosse e falta de ar e dificuldade para respirar. Isso daí, na grande maioria das pessoas que apresentam esse vírus, eles apresentam esse quadro clínico. Sintomas mais graves, como a pneumonia, já é naqueles 6% das pessoas que já apresentam, né, sintomas um quadro clínico mais complexo e complicado. A síndrome respiratória aguda, né, que é clássica, né, é uma característica bem marcante dessa cepa de vírus, e em alguns casos, né, a morte, como a gente falou. Eu achei interessante trazer para vocês também nesse vídeo algumas situações de quadro clínicos que às vezes não estão sendo falado, de sintomas, né, que não estão que as pessoas não estão comentando muito sobre esses sintomas. Por exemplo, saiu no Bem-Estar, no G1, médicos relatam, isso foi há mais ou menos 2 dias atrás, né? Médicos relatam que alguns pacientes com Covid-19 têm perda de olfato e paladar. Aí na matéria lá, o pesquisador que relatou lá da França, ele até comenta que mesmo assim, basicamente 100% das pessoas que perdem o olfato e o paladar sem, né, um motivo justificável nesse período, provavelmente são casos de coronavírus. Mas nem todo coronavírus vai apresentar perda de olfato e paladar. Então fique atento nessa questão. Apresentou falta de paladar e olfato sem um motivo aparente, ali, alguma situação mais grave de saúde, provavelmente você está com um quadro de coronavírus. Os sintomas gastrointestinais, então, eles foram subestimados, né?
porque se falava muito das características do vírus no quadro respiratório, né? E esqueceu um pouco do do gastrointestinal. E ele ataca nas duas frentes, tanto o gastrointestinal, que recentemente saiu uma pesquisa lá, falando que cerca de 50% da população que apresenta o coronavírus, eles apresentam também sintomas gastrointestinais. E isso está sendo subrelatado e eu acho muito importante você estar atento também a esses sintomas. Diarreia é um dos quadros bem clássicos desses distúrbios gastrointestinais, que é o vírus tentando invadir o teu organismo, tentando criar colônias nele, e ele ataca vários órgãos, inclusive o trato gastrointestinal, podendo afetar fígado, enfim. A gente não sabe certinho como que ocorre isso, mas está relatado no quadro clínico a diarreia. Alguns casos é um pouco mais incomum, apresentam também vômitos. E a perda, que eu falei, do paladar e do olfato. Outros sintomas relatados também é a dor de garganta, que é bem comum, dor no corpo e congestão nasal. Basicamente, o vírus ele vai tentando atacar você de várias frentes, ele tenta achar locais para poder se proliferar e causar, né, um estrago maior no teu organismo. Enquanto isso, as nossas células de defesa vão tentando combater ele e é onde entra esse quadro clínico. Para facilitar ainda mais o teu entendimento, eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo, e por isso que eu achei muito importante eu estar fazendo esse vídeo. Eu relutei um pouco em trazer esse conteúdo para vocês, porque eu estava na dúvida. Em setembro de 2019, na segunda semana, eu tive um quadro clínico muito parecido com o quadro clínico relatado pelos profissionais da área de saúde do novo SARS-CoV-2. E isso foi em setembro de 2019. Aí eu fiquei em dúvida, porque na época eu não consegui descobrir o que eu tinha. O rapaz que provavelmente passou para mim, ele treina jiu-jitsu comigo, ele foi no médico e o médico falou para ele que ele estava com um quadro de intoxicação alimentar. Ele ficou uma semana com diarreia, vômito, meio mal, depois ficou bem fraco e também sintomas de gripe, né? Mas com ele não atingiu aparentemente de uma forma tão forte. Então, depois eu comecei a apresentar na semana seguinte, né, eu vou explicar aqui já já como que foi a evolução do meu quadro clínico, e eu apresentei basicamente todos esses sintomas. Aí, quando saiu há 2 dias atrás, os médicos franceses confirmando, né, que a perda do olfato e do paladar faz parte também desse quadro clínico, eu achei fundamental trazer para vocês, meus amigos, pacientes e pessoas que seguem no meu canal, nas minhas redes sociais, esse quadro clínico, porque daí você consegue ver, ter uma visão mais clara de como que é a evolução clínica do vírus no teu corpo ou em alguém da tua família. Porque entendendo melhor esse processo vai facilitar a gente a buscar alternativas, tanto medicamentosas, né, que daí vai ser o profissional médico que vai estar te orientando, quanto orientações alimentares e suplementos alimentares que podem te ajudar a diminuir o estrago que esse vírus pode fazer no teu organismo. Então eu achei muito importante trazer esse conteúdo para você. Se você entender esse processo, lembre-se de estar compartilhando essas informações, principalmente nesses momentos que são mais críticos, porque isso pode fazer a diferença entre uma pessoa conseguir enxergar os sintomas, né, da doença, entender que tem e entender depois como prevenir ou diminuir os riscos, né, de agravos à saúde. Então vamos lá, que nem eu falei, eu treino jiu-jitsu, treinei com o rapaz na segunda-feira. Então no dia 9 de setembro de 2019, eu entrei em contato, em teoria, com a cepa do vírus coronavírus. Não sei qual foi, não sei se foi o SARS-CoV-2, se foi o SARS-CoV-1 ou outra cepa, né? Não tem como afirmar, porque eu não fiz o exame. Na época, os nossos médicos não tinham essas informações que tem hoje. O rapaz foi diagnosticado com intoxicação alimentar. Eu, depois que passei desse quadro, eu considerei que eu tive uma gastroenterite com influenza, né? Porque eu não fui no médico também, porque se não descobriram o quadro dele, eu também não fui, eu deixei. Se passasse do 3º dia de febre alta, aí eu estaria buscando ajuda médica, mas graças a Deus no 4º dia eu já estava melhor e acabei não indo no médico. Não deixo como recomendação, mas essas informações podem ser úteis caso o Brasil, o sistema de saúde brasileiro entre em colapso
E provavelmente os médicos só vão aceitar internação por coronavírus de pessoas que estão nos quadros mais graves com insuficiência respiratória. Então, se você tiver sintomas, entre aspas, mais leves, como eu tive, dificilmente você vai para o hospital. Então, é importante você ver mais ou menos esse quadro para entender como que o vírus vai evoluindo no corpo. Lembrando, gente, isso daqui não é receita de bolo, tá? O vírus pode atuar de formas diferentes em vários tipos de pessoas, depende da imunidade, se a pessoa já tem alguma fraqueza, alguma situação ali, ele pode atuar de forma diferente. Isso aqui foi o quadro que atingiu a mim, né, como que ele evoluiu e que pode atingir algumas pessoas também. Então, é importante a gente estar vendo. Então, vamos lá. No dia 9 eu entrei em contato. Na terça-feira à noite, que foi o segundo dia em contato com o vírus, na janta eu já não estava com muito apetite, eu estava com uma sensação estranha no corpo, mas acabei jantando porque eu sou praticante de atividades físicas e eu não gosto de pular refeições por conta de, às vezes, não atingir a necessidade nutricional que eu preciso. E eu comi. No terceiro dia começou uma forte dor de cabeça, estado febril, coriza, congestão nasal e diarreia. Então foi bem rápido em termos de evolução no meu quadro clínico, foi bem rápido e foi bem forte, tá? Só que eu tenho um sistema imune muito resistente, então geralmente os gripes, resfriados, essas coisas, quando me atingem, não dura mais do que meio-dia. E aqui eu tive a impressão que foi mais um resfriadinho, até comentei com algumas pessoas na quinta-feira, falei, não, já estou bem, só as últimas sequelinhas ali, mas já era o que eu tive, não tenho mais nada. Só que aí foi a situação que me deixou alarmado, que foi surpreendente para mim e para como meu corpo costuma lidar com as doenças. No quinto ao sétimo dia, principalmente na sexta-feira, no dia 13, eu caí de febre e fiquei com febre o dia inteiro. Eu só levantei para comer um pouco e para tomar um banho, porque eu estava tomando banhos para tentar diminuir a febre e também tirar toxinas do corpo. Então eu tomei vários banhos nesse período do dia 5 ao dia 7 de contaminação e eu tive então nesse período forte febre, dor no corpo também, e começou o fim da diarreia, que eu não entendi exatamente. A diarreia durou mais ou menos 3 a 4 dias, 5 dias, eu não lembro certinho. Mas nesse período acabou a diarreia. E começou também a perda no olfato e no paladar nesse período. Então a água ficou com um gosto muito estranho para mim. Parecia que tinha adicionado alguma coisa na água, ficou um gosto meio metálico, um gosto estranho, feijão, um gosto horrível, as comidas tudo com gosto estranho, eu não tinha a menor vontade de comer, tá? É diferente, eu já tive perda de paladar e olfato com gripes ou resfriado, alguma coisa assim, quando eu era criança, mas assim, aquela sensação de que não tem cheiro, não tem gosto, fica uma sensação assim de falta de palatabilidade, digamos assim. Mas aqui não, aqui as coisas ficaram com um gosto estranho e um cheiro estranho, principalmente comida. Meu corpo parecia que não queria, que estava rejeitando comida e alimento. Aí do sétimo dia ali ao 12º dia, começou um processo de inflamação da minha garganta. Por isso que eu achei muito estranho, porque quando eu saía de um quadro já começava outro, foi uma burdoada atrás da outra no meu organismo. A inflamação de garganta também, para mim, eu achei muito interessante, porque pegou bem no fundo da garganta e eu estava sentindo pontadas nas vias aéreas, ali no finalzinho da garganta com as vias aéreas. Pelo que eu entendi, o vírus se alojou bem nessa parte. E eu tentava tirar, usei bastante própolis neste período, só que o vírus já estava alojado e eu acho que não surtiu o resultado que eu esperava, tá? E começou também, então, a tosse, que era uma tosse, parecendo uma tosse alérgica, parecia que tinha alguma coisa coçando a minha garganta, e a inflamação ali das vias aéreas dessa região nasal. Até o pessoal fala de tosse seca, sim, a tosse era seca, mas eu estava com congestão nasal e estava com um pouco de catarro ali, de acúmulo de processo inflamatório no nariz. Então, assim, tinha muco no nariz, mas a tosse em si pulmonar, ela vinha de uma forma mais seca. Me deu muita fraqueza, tá? Eu achei muito estranho, porque me deu muita fraqueza. Eu achei que era por causa da febre, por não estar me alimentando direito, porque o alimento ficou com gosto ruim. Eu perdi 5 quilos nesse processo, emagreci bastante.
Creio que também foi por causa da perda do paladar, do olfato e também das complicações pulmonares que pode ter. Eu não evoluí para quadro de infecção pulmonar, meu corpo, eu creio que conseguiu repelir o vírus antes de ele entrar para traqueia e pulmão, mas eu fiquei com tosse por mais um mês e perda do paladar. E uma certa confusão, uma dificuldade no raciocínio. Eu tentei atender alguns pacientes, estava com dificuldade em manter-me concentrado. Tenho alguns grupos presenciais na época, eu tinha que eu passava orientações de saúde e nutrição, e eu fiquei meio confuso, tive bastante dificuldade por mais ou menos um mês. Aí depois meu corpo começou a normalizar. Bem, esse foi mais ou menos o quadro que eu tive. O que eu achei interessante é que mais ou menos em novembro eu peguei uma outra paciente que buscou até psicólogo, que ela era avó, né, de uma moça que eu conheço, e a família estava preocupada, porque ela já tinha perdido quase 15 quilos, não estava com fome, o alimento estava ruim, enfim. É mais ou menos o mesmo quadro clínico que eu tive. E ela veio então buscar ajuda nutricional para melhorar o quadro. Inclusive, ela foi atrás de psicólogo e psiquiatra para ver se era algum transtorno mental, Alzheimer, alguma coisa. E quando ela me relatou esse quadro clínico, foi a segunda pessoa que me relatou um quadro muito parecido com o que eu tive, né? Eu tive certeza que ela teve a mesma coisa que eu tive, até comentei com ela. Interessante é que eu atendi ela e no retorno ela já estava bem, já tinha passado porque tinha dado um mês pós-contaminação, pós-contágio. E ela relatou exatamente esse mesmo quadro clínico, né, com algumas alterações, e um mês depois ela estava bem, assim como aconteceu comigo. Recentemente também, um casal, né, mais duas pessoas também me relataram esses mesmos sintomas. Eu até comentei num vídeo de uma moça que também falou que ela teve, porque mais ou menos na mesma época ela também foi internada, só que ela tinha asma, ela mora lá no Reino Unido, e ela foi internada com pneumonia, né? Complicou bem o quadro dela. E eu lembro de várias pessoas que tiveram um quadro clínico parecido. Só que como a gente não tinha feito ainda um mapeamento, né, da forma que eu estou passando para vocês, estruturadinho, de como muitas pessoas podem ter tido a infecção do coronavírus antes, né, de estourar o caso na China. Não sei, que nem eu falei, se essa cepa do SARS-CoV-2, mas esse quadro clínico está circulando. Então a gente tem que estar atento a ver esses sintomas para saber o quadro. Então eu já entrei em contato, né, com pelo menos umas 10, 15 pessoas que relatam esse mesmo quadro, por isso que eu estou achando muito importante trazer aqui para vocês, né, pessoal do meu canal, das minhas redes sociais, meus amigos, familiares, e porque também meus pacientes estão me perguntando o que fazer se encontra, né, um quadro desse e por algum motivo o sistema de saúde não consiga atender, e também dicas de prevenção. E eu então optei por estar fazendo essa série deste vídeo, trazendo esses sintomas, e no nosso próximo vídeo a gente vai estar falando como se proteger dele, tá? Quais alimentos recomendados para a prevenção e quais alimentos recomendados para o tratamento. Lembrando, não existe tratamento ainda, não existe um protocolo de tratamento. A nutrição, ela vem para ajudar nas medidas que vão ser tomadas ou que vai vir os protocolos. No hospital, né, existem protocolos para tratar várias doenças e existem os protocolos nutricionais para tratar as doenças. O que eu vou passar para vocês são os protocolos nutricionais, como que a gente consegue minimizar o risco, né, as lesões que o vírus vai provocando. Porque como vocês viram, ele atua em várias frentes, ele atua no trato gastrointestinal, ele atua nas vias aéreas, ele atua com processo inflamatório, enfim, quais são os alimentos que conseguem diminuir os efeitos gastrointestinais, os alimentos que conseguem prevenir o contágio ali das vias aéreas e que consiga diminuir o processo inflamatório que leva à fibrose pulmonar, que é o quadro mais grave, onde a pessoa tem que ir para o hospital receber ventilação, porque o pulmão dela já não está conseguindo captar oxigênio suficiente. Então, se você gostou desse vídeo e está torcendo para que saia a cura, né, definitiva do coronavírus, ou algo que diminua o risco, né, tire esse susto que nós estamos tendo nessa época tão difícil, né? Então, enquanto a gente espera a cura, lembre-se de curtir esse vídeo e compartilhar com as pessoas que você ama e se inscrever no nosso canal para estar recebendo os próximos vídeos. Por hoje ficamos por aqui, um grande abraço, até mais, tchau, tchau.